Opa, como é que vocês estão? Meus bandidos, tudo bom com vocês? Essa aqui é uma obra nova pro canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Aquele dedão de lei. Uma cidade cheia da fumaça, parecendo mais um dia típico de São Paulo. E uma pessoa segurando um grande espadão de fogo. Já mete o golpe, fazendo um monte de explosão e a cidade ficando cada vez mais destruída. Com seu golpe quebrador de meteoros. Mas a verdade é que ele só quebra a cidade mesmo. Tudo desgramado e tudo só o bagaço. É assim que eles estão salvando o mundo. Isso tudo é o que ele tinha e acabou. Era uma luta entre duas pessoas. E já que era assim, a luta poderia acabar aqui mesmo. Tava muito chato. Agora era a vez dele, da sua vingança. Essa é a sua nova vida. A história de um herói expulso de um time. Isso é algo que vai acontecer no futuro, não agora. Um dia, diversas plantas e animais do planeta se tornaram um monstro e invasores surgiram de diferentes dimensões. O mundo neste momento está uma bagunça e muita destruição em uma grande era de caos. E aqui tá o Cleitinho falando: socorro, tem um bicho chifrudo querendo me pegar. É um cachorro corno. O cachorro fica com raiva falando: qual foi? Não tá vendo que eu sou um morcego, meu parceiro? Mas não consegue se vingar depois desse insulto, porque cortam sua cabeça. Para conseguir lutar contra essas coisas, a humanidade criou uma guilda de pessoas, um grupo de heróis com poderes especiais. O boss terreno, o Goatur, era esse cara que eles estavam enfrentando, mas na verdade era mais um minotauro com nome diferente. E aqui tava o escudeiro apenas defendendo o ataque, dizendo que isso é uma merda, porque esse desgramado é tão forte assim. Esse é o Huang, continua defendendo e o minotauro só sentando a porrada, fala que não consegue ver nada, não vai conseguir bloquear esse ataque. Mesmo assim, ele continua tentando, mas quem salva ele é o nosso protagonista Oculus, mas o nome dele é Jihan. Manda vir agora mesmo, tá usando todas suas forças para segurar esse ataque. Lá atrás já fica a maldita maguinha preparando seu ataque, falando: trovão, ataque do Pikachu, acertando o pobre Minotauro, que fica gritando porque foi acertado pelo mago e vai ganhando uma nova transformação para Minotauro de choque. Isso não aconteceu não, pô, tô zoando vocês. A maguinha falando que dessa vez acabou, não foi, senhor Minotauro? Essa é a C1. Não tem como essa coisa sobreviver a esse trovão ardente. Mas tem sim, o Minotauro tá vivo e tá muito puto, gritando, falando que agora pega os magos. Ele não gosta de nenhum. Um dia ele vai acabar com todos. Mas o Jihan é muito rápido e consegue salvar a maguinha. Ela já ia de F. Não levou nenhum dano depois de um feitiço que acertou ele em cheio. Mas conseguiram tempo suficiente. Lá atrás veio um principal causador de dano, a Lemia. Miau. Porra, que piada paia, né? Mas de boa. Ela vem dando o seu corte rápido, é Tramontina. E o Minotauro falando: droga, jogando em grupinho é fácil, eu quero ver fazer sozinho. Mas mesmo assim, ele ainda tenta dar seu golpe como despedida, mas a Mia fica só apontando pra cima, falando: olha ali, grandão, a gente não tá sozinho. Já vem vindo o safadão da espada de fogo, usando o quebra de meteoros, o mesmo golpe do começo de antes, fazendo uma grande explosão e muita fumaça. A verdade, ele queria matar o Minotauro com Rinite, a guilda Queiroz. Essa dungeon foi acabada. Invicto, a guilda número 1 do mundo, o boss foi eliminado e esse é o líder da guilda, o Ryuntai. E o Pro tá aqui só de longe e todo mundo comemorando. Ele também é um membro da guilda fundador do Kim Hyuntai. Ou melhor, ele era, né, até pouco tempo depois de fazer uma limpa e deixar os monstros só o bagaço. O Kim chamou ele, falou: meu amigo Jihan, vou te contar uma coisa, você está expulso da nossa guilda a partir de hoje. E o Prota ainda não acreditava nisso, começou embora só com seu pano de bunda e uma pequena mochila, ganhou 10 milhões depois de ser expulso.
trabalhou que nem um desgramado por 7 anos na CLT. E tudo que lhe deram foi apenas 10 milhões, tá de sacanagem. Pra quem não sabe, dá apenas 39 mil reais, tá? Não é muita coisa não. O Huang zoando com ele ainda, perguntando o que ele fez pelo nosso time. Ele é só um óculos. A Siun diz que um novato consegue fazer o que ele faz depois de um simples treinamento. A Mia apenas diz que ele é fraco, só isso. E o Kim falando que esse time não precisa mais de alguém como ele. Foi essas palavras que ele ouviu no seu momento final de despedida. Se pergunta agora por que ele ficou naquela guilda Queiroz esse tempo todo. A história do herói Jihan acabou terminando. Nem começou porque ele era muito fraquinho, mas como um protagonista, ele não pode terminar assim. Vai vendo um monte de quadradinho verde na sua frente. Sempre a sua habilidade única que ativa aleatoriamente em situações especiais. Depois de ser expulso da Queiroz, ele procurou por uma nova guilda durante uma semana e acabou encontrando a Guilda Fun. As chances da Guilda Fun crescer para uma guilda grande, se ele se juntasse a ela, era de 99%. Ele pode ver as probabilidades das coisas. Com essa habilidade, vai ter muito mais sucesso que todo mundo. Aí é foda, porque os caras fazem a habilidade funcionar depois que ele sai da guilda. Por que não funcionava antes? Aí vocês vão falar, nossa, mas por que era aleatoriamente? Aí agora vai ativar direto, falando que a água acabou logo que ela colocou água no seu miojo. Mas o Prota já vai abrindo a porta falando, oi minha nega, tudo de boa? E a loirinha perguntando quem é ele, é um ladrão de miojo ou algo do tipo? Mas o Jihan fala que não, está aqui nesse momento para entrar na guilda fã. E a loirinha assim acreditar, falando que você quer entrar na minha guilda? Mas o Jihan acaba desmaiando, ele tava com muita fome ou com muito sono, um dos dois. Já vai acordando muito tempo depois, com uma certa dor na parte de baixo, na perna dele, seus vagabundo. A loirinha fica dizendo que finalmente ele acordou. Apagou por 1 hora, pergunta se tá tudo bem com ele. Essa é a mestra da guilda, a Sihu. E o Jihan perguntando como ela sabe o nome dele. E a Sihu é muito rápida, já passou a mão na sua identidade para ver se ele era um bandido ou não. Guilda Queiroz, porque ele está tentando entrar na guilda dela, sendo que ele já está numa grande guilda. Mas o Jihan não tem uma guilda mais, está apenas aqui calado, falando que agora vai explicar tudo para ela. E depois de um tempo, a Sihu fica dizendo que já entendeu toda a situação, mas com a experiência que ele tem, ele poderia entrar em qualquer guilda maior. Ainda não consegue entender porque ele está tentando entrar na guilda dela. Mas o Jihan fica se perguntando se ela vai acreditar se ele contar a verdade. Essa habilidade que ele tem é muito misteriosa, mas acho que não vai adiantar. A Sihu diz que ele não consegue pensar no motivo, então vai contar sobre ela primeiro. É uma filha de um elfo e de um humano, ou seja, uma meio-elfo. E o Prota surpreso falando que uma elfinha, eu gosto, né? Depois de diversos incidentes das invasões de diferentes dimensões, o nosso mundo passou a descobrir mais sobre as espécies diferentes. Uma das que foram reconhecidas era as espécies dos elfos. A Sihu diz que tem o sangue dos elfos que um dia já massacraram os humanos. O que ele pensa sobre isso? Ainda deseja entrar pra guilda dela dessa forma, mas o Prota está apenas aqui no seu modo sério. Fala que ela está tentando assustar ele, mas a mão dela tá tremendo faz muito tempo. Não tem nada contra os elfos, até já viu eles algumas vezes e não acha que eles são muito diferentes dos humanos. Discriminação, só porque são de uma espécie diferente, é algo que só desgraçado fazem. A Sihu já vai ficando coradinha, é isso aí, Prota, dali. Ela fala que entendeu a situação, vai pensar sobre isso e logo vai entrar em contato. Mas nessa hora, um pequeno pedaço de pau verde começa a ficar brilhando. A Pluron estava reagindo com algo. Começa a fazer uma bolotinha na direção do Jihan, o espírito da Sylphie. Ela esteve dormindo por mais de 12 anos e porque acordou agora, esse espírito vai entrando na cabeça de cearense do Jihan. E a Sihu só gritando, falando, não faz isso, Sylphie, você é louca. E uma luz
começa a ir na direção do céu. E aqui vocês veem a luz, só que em um ângulo diferente, pô. É muito bom mostrar ela de novo. E o Jihan começa a perguntar o que é isso, o que aconteceu. A Sylphie fez um contrato com um humano. O herói expulso da melhor guilda conhecida acabou de obter uma classe super rara que apenas 20 pessoas no mundo possuem. Elementarista. Cuida o que? De elementos tóxicos. Não é isso não. Existem heróis que fazem contratos com seres especiais para usar seus poderes. Classe super rara. Espiritualista. Espiritualistas são ativos ao redor de todo o mundo. Eles são existência irregulares e cada um deles possui poder equivalente a de uma guilda. E agora, uma nova existência irregular acabou de aparecer também. Ela nasceu. Jihan da Coreia do Sul. Depois disso, o Jihan fica perguntando se ele fez mesmo um contrato com o espírito. A Sihu fala que sim, exatamente isso. Sylphie, o espírito do vento, ele assinou um contrato com a falecida mãe dela. O Jihan fala que então vai devolver. Não dá pra cancelar esse tipo de contrato ou algo do tipo. Mas a Sihu diz que é tarde demais. Uma vez que um espírito escolhe seu dono, não é tão fácil assim fazer uma troca. O contrato permanece até a morte desse portador. E o Jihan perguntando o que ele faz agora. A Sihu fala, como assim? Já disse que ele passou no teste. Não vai dizer que tá querendo fugir agora, seu safado. O Jihan fala que não existe nenhuma chance de que ele entre em outra guilda além da Fan. A Sihu fica envergonhadinha, falando, parece que ele tem banhos olhos para as pessoas. Com o tempo, vai ensinando como ele usa o vento do espírito. Que tal testar ele agora mesmo? O Jihan já vai fazendo uma bolotinha. Já vão indo para uma área de monstro. Esse lugar é uma área específica onde muitos monstros costumam ficar aparecendo, desde a classe 5 até a primeira classe. Conforme você avança pro nível 1, mais poderosos ficam os monstros que vão aparecendo, vão chegando perto dessa área. O Wan de nível 5 fica em Bucheon, vai testar seus novos poderes aqui dentro dessa área. Pergunta da Sihu se aconteceu alguma coisa. Ela fala que é a primeira vez entrando em uma área de monstro depois da academia de treino para heróis. E o Jihan perguntando como assim? Por que não me contou isso antes? A Sihu diz que estava um pouco envergonhada, já que ela é a líder da guilda. O Jihan fala que tá de boa, vai liderar dessa vez então. Vai indo na frente, entrando na área dos monstros. Fala que aqui tem alguns monstros, pergunta se ela sabe o que aparece. A Sihu fala que sim, mas vai dar uma olhada no celular, mesmo sabendo. O monstro que anda aparecendo aqui é o Cocatriz. Quem jogou The Witch sabe. De acordo com as notícias, há cerca de 2 semanas atrás nessa área, teve um incidente envolvendo um caminhão que capotou enquanto carregava pintinhos, e esses pintinhos viraram pitões. O Jihan diz que eles não são oponentes tão ruins para terem uma prática. A partir de agora vai ser um campo de batalha, um campo onde o sangue pode ser derramado e a carne pode ser rasgada a qualquer momento. Com um grupo de apenas 2 pessoas, ele precisa tanto ser o tanque quanto o causador de dano também. E a Sihu, com as suas orelhas grandes, já vai percebendo algo, dizendo que consegue sentir algo bem atrás daquele carro. E realmente, vai aparecendo uma Cocatriz segurando um corpo. E ela falando, desculpa, olha os meus modos. Falando de boca cheia, o nível dela é 5. E o Jihan e a Sihu já vão ficando com aquele nervosismo de começo. Manda a Sihu, por favor, ajuda ele na retaguarda. Apenas isso, fazer o suporte. E a Cocatriz já vem chegando na voadora, a bicha é bandida. E o Jihan só vai defendendo com a sua espadinha. Fala, Sihu, agora brilhe, garota. E a Sihu tá aqui, apenas fazendo a sua magia do Ticaracatica. E atira uma flecha de vento, acertando bem nos peitos da Cocatriz, fazendo a bichinha cair de lado e ficar apenas um frango assado. O Jihan diz que ela é incrível em um bom ataque. A Sihu
fala que mesmo não parecendo, ela se graduou como uma das melhores da academia de heróis. Enquanto estavam comemorando, outro pássaro vem chegando mais perto. Mas a Shihu é a primeira a perceber, porque ela tem uma grande orelha. Fala aí o Jihan, atrás de você, presta atenção. Vem vindo um grupo, dessa vez já é quadrilha. O prota consegue ativar sua habilidade. Era aleatoriamente, mas agora é ele que ativa. Tá me enganando, Manhua safado. Consegue ver como escapar daquela situação. Com essa habilidade fica fácil. Procura uma rota de fuga. Desviar é possível se ele se agachar agora mesmo. E é isso que ele faz. Era 82% de dar certo. Começa a fazer um pequeno Rasen Shuriken e acerta todas com a atriz, acertando as cabecinhas delas. As bichinhas não tancam e acabam virando galinha pronta para o cozimento. A Shihu fica vendo que aquilo é impossível. Ele conseguiu cuidar dessas coisas tão rápido. Ele realmente é alguém que passou pelo despertar apenas há um dia. Que tipo de monstro é esse cara na minha frente? O Jihan diz que agora podem começar o seu loot, pegar carne de monstro. Não acha que isso seja o suficiente para um teste. Mas dessa vez quem percebe as coisas primeiro é ele. Falando, cuidado Shihu, presta atenção. Vem aparecendo o galo de toda a situação, tentando dar um golpe e uma bicada suprema. Mas a Shihu foi salva por pouco. E o Jihan perguntando se ela está bem. Ela fala que sim, mas porque tem um monstro desse em uma classe de nível 5. O Jihan diz que aquele monstro deve ser uma variante. Uma cocatriz variante, ela tem uma armadura nas costas como de dragão. E aqui tá o Jihan ativando essa habilidade de novo, que era aleatória. A chance de vitória deles é de 12%. Pergunta da Shihu se ela consegue acompanhar os seus movimentos ou do monstro, mas a Shihu fala que só um pouco. Isso é tudo o que ele precisava. Já vem correndo de um lado, a cocatriz de armadura dragão dá um pulo para bater suas asas, mas todo mundo sabe que galinha não voa. E o Jihan gritando que esse é o momento de ela fazer o seu brilho. E a Shihu apenas usando seu cajadinho de mago, usando o vento desacelerador. O que ele faz? Ele acelera o alvo e deixa ele todo amarradinho como se fosse um jogador de BDSM. E o Jihan apenas pulando até agora com a sua espadinha na mão, mesmo sendo maguinho. E a cocatriz de armadura não consegue nem falar, vendo que está com seu bico amarrado. Mesmo assim, ela não quer perder a luta e abre a bocona tentando passar linguada. E o Jihan ainda tá caindo até agora. Vê que vai cair bem na boca da bicha. Começa a lembrar do Hyuntai, chamando ele de inútil de merda. Está expulso seu lixo. Isso faz o Jihan ficar muito puto, ativando sua habilidade e usando o vento cortante, metendo um pancadão, fazendo pedra voar pra tudo que é direção. Eu gostei da arte, é bonita pelo menos. Mas lá longe, vem chegando outra pessoa com óculos, falando que então tem outro elementarista além de mim na Coreia. Esse é o Doha. Em outro local, numa área de monstro de classe 2, o monstro é do tipo minhocão, cabeçudo do olhão. Já tem alguns formando a sua matilha de cobra. E o Huang falando pros bichos virem pra cima, usando a sua habilidade de tanque. O agro vai sendo chamado na sua direção. As minhocas já vêm dando cabeçada, falando, me empurra aqui, eu quero ver, me empurra. E o Huang só tancando a cabeçada da minhoca. Fala pra Sion, anda logo, ele não vai aguentar por muito tempo. Ela fica dizendo que já sabe disso, relaxa. Eu sou um maguinho. Cadeia de relâmpago, acertando todo mundo. Hoje vai ter minhocas fritas, fazendo uma limpa na cidade que está apenas destruída. Diz que nunca pensou que ela faria tanta bagunça contra essas coisinhas tão fracas. E o Huang falando que quase levou o ataque, sua maldita. Presta mais atenção da outra vez. Mas fala, peraí, tô escutando algo estranho. Falando, se é eu olharia pra trás. Já aparece um minhocão cabeçudo, muito puto da vida. Um deles ainda sobreviveu. E a Sion começa a pedir ajuda do Jihan, falando, me protege. Mas ele não está mais no time. E o minhocão
falando Jihan é meu ovo, começa a querer vir dar uma cabeçada. Ela fala que aquele cara não tá mais aqui, se esqueceu disso. A minhoca por pouco é parada antes de dar sua cabeçada. Quem aparece é o Hyun-tae cortando a bichinha no meio, falando: e aí, sua maldita, tá maluca da cabeça? Presta atenção. E as minhocas são derrotadas, não conseguiram ganhar dessa vez. Depois da batalha, a Sion fica falando que foi muito difícil. E o Hwang fala que foi muito diferente do normal. Será que esses bichos eram variantes? Mas a Sion fala que não. Eles não pareciam nem um pouco estranhos. O Hyun-tae fica dizendo que era apenas verme gigante normal. Começa a ficar puto, perguntando então: quando vocês começaram a ficar com medo de um monstro desse? O Hwang começa a querer dar desculpa. Não, pô, não é isso não, chefinho, relaxa. Já vem chegando a outra membro do time, toda suja de sangue, a Limia, dizendo que o processamento da Zona 2 já foi completo. O Hyun-tae fala que disse pra ela não ficar agindo sozinha. Não tem mais ninguém aqui pra ficar cuidando dela a partir de agora. E o Hwang aqui, falando: qual foi, Jihan? Nós acabamos assim por causa daquele cara. Mas o Hyun-tae fala que não, isso é impossível. Mesmo que ele não esteja mais aqui, o Jihan era só um inútil de merda, apenas isso. Não precisam de alguém como ele no time. E o Jihan nesse momento está aqui, liberando todo o seu ventinho depois de derrotar aquela cocatriz que era uma variante. A Siho ainda tá sem acreditar que ele acabou sozinho com aquela variante. Quem é você, Jihan? Você é muito bom. Já vem chegando outro óculos diferente do outro, falando que esses dois aqui acabaram com uma variante sozinho. Começa a dar aquele sorriso do capitalismo, dizendo que encontrou uma mina de ouro. A Siho já vem correndo perguntar se ele se machucou ou não, mas eu acho que o Proto é fã do Minecraft, cortou tudo quadradinho e ele vai desmaiando porque usou muita energia. E a Siho agarradinha, falando: e aí, tu tá bem, meu Neng? Tá tudo bem contigo? O Jihan fala que sim, relaxa, mas vamos pegar toda essa carne pra ganhar depois. Variantes são monstros raros, dá pra vender o resto deles por um preço bem alto. Mas a Siho fala: seu maldito, estava preocupada e ele tá falando de dinheiro, tá de sacanagem. Mas não acha que tem coisa demais pra duas pessoas carregarem. O Jihan fala que sim, parece ser muita coisa pros dois carregarem sozinho. É nessa hora que vem chegando o óculos, dizendo que pode ajudar eles. Boa tarde, senhor heróis. O seu nome é Jang, é da empresa de processamento de monstro Mongdang. Ele é o céu dessa empresa, ou seja, o dono. A Siho fala que nunca escutou sobre essa empresa de processamento. O Jihan fala que eles são especializados em coletar subprodutos de monstro. Mas o que um homem de negócios está fazendo dentro dessa área de classe 5? O Jang fica dizendo que a empresa dele é bem nova, então tem que fazer isso para poder continuar sobrevivendo. Fala que tal deixar o processamento das carcaças desse monstro com a empresa dele. A Siho fica falando que ele apareceu na hora. Vão deixar tudo com ele, sim ou não? Mas o Jihan fica dizendo que tem algo muito estranho. O Jang já começa a pôr a luva, falando que vai dar uma olhada nas coisinhas. Os cortes foram bem limpos. Com uma qualidade dessa, com certeza vai ter um preço alto. A Siho fica dizendo que é muito bom. Vão usar esse dinheiro para alugar um novo escritório. E o Jang só com um sorrisinho, falando: vou deixar vocês ficar com essas carnes, seu otário. Mas em troca, eu vou pegar o que realmente me interessa. Um cristal mágico que só aparece nessas variantes. Vai ficar rico com isso. Mas enquanto ele tava pensando no seu plano maligno de roubar dois idiotas, já vai ficando preso por muitas pedras. Fala: por favor, não me mata não, pô. Eu vou devolver o cristal mágico. Eu apenas tive um momento de desejo demais. Já vem chegando o Do-Ha, falando que esses empresários são todos desgramados, tudo igual. É sério que eles teve coragem de tentar pegar o item de outra pessoa. A pessoa que vem chegando pergunta mesmo se ele achou que esse cristal mágico ficaria com ele. Ele é o melhor herói de primeira classe, Do-Ha. E a Siho perguntando o que a guilda disse está fazendo aqui, nesse local. E o Jihan já estava segurando um cristalzinho também, falando que esse item é da guilda deles. Um herói de primeira classe também vai tentar roubá-los. E o Do-Ha fala: bom, pela ordem da associação, supostamente
ele deveria pegar aquela variante. Mas o Jihan não dá o braço a torcer, dizendo que não dá a mínima para os problemas que ele tem. A probabilidade de vitória é de 0%. O Do-Ha fala que ele entendeu algo errado, não foi? Já desaparece em questão de 1 segundo e já aparece atrás do Jihan, dizendo que isso não foi um pedido. Presta atenção, amassa ele no chão como se fosse um minhocão, dizendo que isso é um aviso para você, meu nobre. Meu caro aprendiz que está virando um elementarista, não pague uma de doido. E o Jang continua preso aqui, se perguntando por que tinha que encontrar logo esse cara. Ele é o líder de uma das 5 melhores guildas da Coreia, a DICE, e é o único elementarista da Terra, do mundo que existe. Herói transcendente, dragão da terra, Do-Ha. E a Si-Hu pedindo para ele ficar longe do Jihan agora mesmo. Mas o Do-Ha manda ela ficar quietinha e caladinha, ou então ele vai morrer nesse momento. A Si-Hu fica se tremendo, dizendo que ele está falando sério. Mas o Jihan fica perguntando como é que é a história, rapaz. Quem é que vai morrer aqui não é eu não, mas sim você. Usa o seu sopro da noite, fazendo um monte de ventinho. Mas o Do-Ha usa o bracinho para defender. O homem não tão idiota, mas mesmo assim ele é mandado longe. Fala, ué, esse cara não tava preso no chão? Moleque interessante, olha só esse desgramado. No momento que ele ia bater a sua cara no chão, ele invocou o elemento para cancelar o dano. Além disso, ele estava escondendo o elemento e conseguiu usar como contra-ataque. Falar, nossa, gostei do moleque, muito interessante. E o Jihan tá indo uma mensagem, dizendo que em caso de uso contínuo de magia elemental, a probabilidade da sua morte é 95%. Colocou toda a sua mana restante nesse ataque e ainda assim não conseguiu nenhum dano. É assim que é um herói de primeira classe, então não é páreo pra ele. O Do-Ha fica dizendo, querido aprendiz, já que trocamos nossos golpes iniciais, vamos começar a nossa segunda rodada, mas já vai recebendo seu cristalzinho, falando, ué, que merda é essa? O Jihan fala que se rende, não quero mais lutar. E o Do-Ha perguntando como é que é a história, rapaz, como assim você se rende? O Jihan diz que o alvo dele é o cristal, então não tem intenção nenhuma de continuar a briga. Você não vai violar o decreto de rendição ou fazer algo do tipo, certo? O Do-Ha fala que só queria brincar. Moleque chato do caramba. Mas vai chegando um helicóptero falando que esses caras também chegaram e vão atrapalhar sua luta. Os membros da associação. A Si-Hu fica perguntando por que esse helicóptero tá chegando aqui também. E lá em cima fica a secretária falando, Do-Ha, como você pode agir assim sozinho mais uma vez? Mas o Do-Ha fala que terminou a missão, não precisa começar a encher seu saco mais uma vez. Vão decidir o vencedor numa próxima luta e pergunta qual é o nome do seu aprendiz. E o Jihan se apresenta, falando que ele é membro da Guilda Fan. E o Do-Ha fala que vai lembrar disso, moleque. Manda ele participar do teste de promoção para classe 4. Ele mesmo vai fazer uma recomendação para isso. E o Jihan surpreso, perguntando por que ele faria algo desse tipo. O Do-Ha fala que não é nada demais, só deu uma vontade dele fazer isso. E vai subindo no seu helicóptero. Pergunta da secretária se ela ouviu o que ele disse. Manda escrever uma carta de recomendação para eles agora mesmo. Mas a secretária fala que o teste é em 2 dias. Como vou mandar uma carta de recomendação agora? Além disso, a guilda deles nem foi verificada ainda. Mas olha o braço do Do-Ha e vê que ele tem um pequeno machucado. E fala como isso é possível. O Do-Ha só rindo, dizendo que é muito divertido. Faz muito tempo que isso não acontece. Um Jang um pouco tempo depois de joelho, pedindo desculpa, falando que errou, foi moleque, ele tentou. Mas o Jihan tá puto, falando que desculpa é meu ovo, se prepare por uma grande surra. Mas o Jang manda escutar ele, por favor. Ouviu a conversa dele um pouco mais cedo. Ele vai participar do teste de promoção, mas o teste é em 2 dias. Eles deveriam começar trocando os equipamentos que eles têm primeiro. Pelo que ele consegue ver, a espada que ele tem chegou no fim da sua durabilidade. O mesmo vale para os outros equipamentos. Se ele fizer o teste assim, vai ser um desastre. Vão para uma oficina que ele conhece
resolver esse problema. Depois disso, vai ser totalmente com ele, se vai bater nele ou não. O Jihan e a Si-Woo ficam olhando um pro outro para ver se aceita. E acabam aceitando, mando levar ele agora mesmo pra essa tal forja. Vamos chegando no local, nos cafundó da cidade. E o Jihan apenas analisando, dizendo que não tem ninguém aqui. Cadê o trabalhador? A Si-Woo já fica com raiva no seu maldito. É outra pegadinha tua, não é? O Jang fala que não, pô, ele já vai chegar, relaxa aí. Vem aparecendo um velho barbado, dizendo que hoje é seu dia de folga. Então, o que eles querem aqui, em seu safado? Um anão. Os anões, uma raça composta de ferreiros de primeira classe. E é a raça que um herói mais deseja encontrar esse tempo, já que as armas dos anões são de qualidade Rank S. A Si-Woo fala que é a primeira vez que vê um anão. Ou seja, um anão, porque já existia anão antes. Fala que ele não é nada mal, não é, Jang? Levar a gente pra uma oficina não foi ruim. Mas quando olha, cadê o Jang? O bicho já desapareceu. Mas o anão fala, como assim, pô, tá de sacanagem? Eu não sou um anão. Eu sou um humano, mas ele continua sendo um anão. Um coreano nativo. Nada menos que isso. O Jihan e a Si-Woo ficam falando que nem ferrando, tão de sacanagem. Só pode ser mentira. Ele claramente é um anão. Manda mostrar a identidade agora mesmo. O anão vai mostrando a sua identidade. E realmente é real. Mas olha mais de perto e vê que ele tem 27 anos. E essa foto parece muito diferente. Pergunta se ele roubou isso. Devem denunciar pra polícia agora mesmo. Aquele desgramado do Jang enganou a gente de novo. E o Jihan falando que vão chamar a polícia daquele safado. E o anão falando, ué, tô vendo algo diferente. Pergunta se pode dar uma olhada na espada que ele tem. Essas marcas ele conhece. Ele deve ser um elementarista do tipo de vento. E o Jihan surpreso e pergunta como é que ele sabe disso. O anão diz que um ferreiro de primeira classe pode adivinhar a ocupação do usuário só de olhar a marca da espada. Infelizmente, parece que essa espada não aguentou o poder do elemento que ele tem. Manda dar um segundo, ele tem uma arma perfeita para um elementarista. Uma espada que abraça os elementos. A espada Nan-Hoi-Ho. E a Si-Woo falou, peraí, tu usou teu próprio nome na espada. E depois disso, o tempo passou bem rápido. E o dia do teste de promoção foi chegando também. Na sala já tinha as várias guildas para fazer esse teste. E a Si-Woo falando que tem muita gente, ela é antissocial. O teste de quarta classe já faz um tempo também era lotado assim quando ele ainda estava na guilda Queiroz. Alguns dizendo que isso é loucura, esse não é o cara que já foi expulso de uma guilda. E pensar que ele apareceria para um teste de classe 4. Se fosse ele, ficaria com vergonha de continuar sendo um herói. E a Si-Woo falando, é de tu que estão falando, não é? O Jihan diz que sim, mas manda deixar pra lá. As pessoas tendem a falar mal dos outros quando se juntam. De qualquer forma, é um alívio. Parece que não tem nenhum burrato sobre o que aconteceu na cidade. Vai esconder o fato de que é um elementarista o máximo possível. Nada vem de bom, atraindo a atenção. Já chega outra pessoa mandando todo mundo calar a boca. Nunca pensou que eles fariam tanta confusão por causa de um mero teste de quarta classe. Manda todo mundo cair na real. Eles não são especiais. São muito menos que especiais. Eles são idiotas que não conseguem nem alcançar a média. Em resumo, eles estão abaixo do padrão. Esse é o Bang, o examinador de classe 4. Aquele desgramado do Doha. E o Bang falando, e aí, tu não acha que é verdade? Paraquedista. A probabilidade de passar nesse teste é de 1%. Ele realmente escreveu uma carta de recomendação ou não? É o que o Jihan fica se perguntando depois de ver esse cara. Na salinha, tá o Doha só comendo. E a secretária dizendo que enviou a recomendação para a promoção que ele pediu da última vez. Mas uma coisa é bastante estranha, porque ele teve que escolher o Bang como examinador daquele grupo. Vai começando a área de teste de classe 4. O primeiro time vem vindo pra cima como se não houvesse amanhã. E aqui tá o Bang muito puto, com um pouco de conjuntivite também.
se recusando a analisar o examinador primeiro e sacando as espadas assim que o teste começou. Uma estratégia barata. Os golpes vão chegando pertinho do seu pescoço, mas fala que todos eles realmente não passam de um bando de idiota, acabando com os 3. O time 12 já foi falhando também. E lá em cima tá os outros examinadores falando que ele tá exagerando um pouco. Acha que vai ser difícil alguém passar no teste. Imitadores de classe 5 são todos assim. Esse também é um examinador, o Kim. E a Hien perguntando o que eles vão fazer e o que vão dizer para os superiores depois disso. E o último grupo agora é eles, a Guilda Fan. Devem ser aquele cara, o pessoal recomendado pelo mestre da guilda que eles têm. São todos afiliados à guilda Dice. Eles devem sofrer um pouquinho agora com esse examinador. O líder do grupo deles não costuma ser muito flexível. Esse é o líder do grupo, o Bang. Todo mundo pode ser bem-vindo, que agora vai começar o teste. Pelos próximos 5 minutos terão uma batalha com o examinador. Eles serão promovidos no momento em que derrotarem ele, ou receberem o reconhecimento dele também. E a Sihu falando como é que é a história? Um grupo de classe 5 derrotar um examinador é sacanagem. Ele lutou com todos aqueles grupos e mesmo assim não tem sequer um arranhão. Fala pra Sihu, por favor, cuidar da sua retaguarda, como fizeram antes, apenas isso. Não vai ser uma luta fácil. O último exame de classe 4 vai começar agora mesmo. O Bang já vem pra cima, dando uma bicuda. E o Jihu fala, caramba, o teste nem começou direito e ele já está atacando. Mesmo defendendo, as costas não defende, ele é mandado longe. Enquanto a Sihu estava preocupada com ele chamando seu nome, já ia tomando um belo de um soco no meio da cara. Se o golpe não tivesse parado, tinha feito estrago. Ele foi parado pelo vento. E o Bang falando que a carta na manga não era mentira essa recomendação, hein, Jihan? Faz alguma coisa, manda parar esse ataque, metendo um chute bem no bucho da Sihu, fazendo ele ir longe. E já vem correndo na direção do Jihan também, para começar um x1. O Jihan defendendo fala que esse cara é muito forte, ser capaz de expelir tanto poder mesmo com uma espada de madeira, precisa se afastar um pouco dele nesse momento. Sopro da noite, começa a fazer o seu pequeno furacão, mas o Bang só vai dando um mortalzinho e ficando em pé de novo. Magia do tipo vento, que talento bastante irritante. O Jihan já aproveita e usa uma aceleração no seu corpo chegando por trás. E a secretária perguntando por que ele escolheu o Bang como examinador. Uma carta de recomendação não vai acabar pesando pro lado deles. Não vão pegar leve com a guilda Fan. O Doha diz que não tem ninguém como aquele cara, ela sabe muito bem disso. O possuidor de uma esgrima capaz de cortar o vento. Fluxo rápido da espada. Começa a cortar tudo. E o Jihan sem entender, falando, ué, que merda é essa? Foi cortado no meio do céu. E o Bang só com um sorrisinho, vendo ele de bunda no chão. E o Jihan jogado fala que não está mais rápido como ele estava antes, quando usou o seu ataque na cocatriz outro dia. Os resultados dessa luta continuam lhe afetando. Além disso, mais cedo, essa espada vem consumindo uma quantidade ridícula de mana. E o Bang perguntando se ele conseguiu uma carta de recomendação, sendo tão fraco desse jeito, vai eliminar ele aqui e agora. Mas nessa hora Sihu aparece com as suas magias, mandando ele ficar longe do seu homem, o Jihan. Já manda o disparo de flechinha de vento, mas não acerta, o Bang não é tão burro. Ela já entra na frente, falando que vai cuidar das coisas a partir de agora. Não pode se esconder atrás do Jihan para sempre. Tem que fazer isso também. E o Bang perguntando que tal os idiotas recuarem um pouco. Mas a Sihu fala que não é uma idiota. Ela é a mestre da guilda Fan. Pode me chamar assim. E o Bang só rindo, falando, olha, tu é uma elfinha, hein, coisa bela. Mas uma mera maga ousa me desafiar, eu, um espadachim. Ela é mesmo uma grande idiota. Elfos podem escutar o fluxo da mana. A Sihu começa a desviar de todo o ataque e veio em forma de X. E vai ativando ao mesmo tempo a sua flecha de vento. Mas o Bang fala que ela é idiota. Achou mesmo que funcionaria assim de perto. Mas a Sihu começa a preparar outro ataque pelas costas também. E vai fazendo mais dois, sem parar.
uma classe realizando múltiplas conjunções ao mesmo tempo. E uma sexta conjuração é feita para tentar pegá-lo. Mas não é apenas sexta, vai aparecendo pelo chão, umas mãos agarrando na sua perna. Parece que agora ele acabou de ser pego e todos os ataques vão pegando bem em cheio. Nem a Shiho acredita que tanta fumaça foi feita. Fica se perguntando se pegaram ele desse jeito. Mesmo que ele seja um examinador, não pode ter escapado. Mas o Bang vai saindo de lá normal, falando que não foi nada mal. Diminuir a distância e prender ele em um quadrado foi um bom movimento. Mas realmente foi muito lento, garota. Ele bloqueou essa magia dela setupla. Quando ela atacar tem que melhorar um pouco. E o Prota já vai se levantando com a sua espadinha, falando que ele vai perder essa luta por causa dessa arrogância que ele tem. A espada não estava absorvendo a sua mana, ele que estava desperdiçando. Precisa comprimir o mínimo de mana o possível, ao máximo dela. Então usa isso como um corte, vem usando seu ataque Lâmina de Vento. Em outra sala tem só um cara olhando por meio do prédio. E já chega o Cleitinho dizendo que trouxe um relatório da equipe do Hyundai hoje. E ele fica perguntando: e aí, meu nega, como é que foi? O Kang está se ajustando bem ao time. O cara que mandou para se juntar à equipe do Hyundai depois de mandar o Jihan embora. Esse é o mestre da guilda Queiroz, o Parque. O Cleitinho diz que tem algumas avaliações indicando que ele está na fase de se adaptar à mudança, mas ele parece meio instável. O Parque fala que o Hyundai vai se estabilizar sozinho, porque esse cara é muito mais útil que o Jihan. E o Cleitinho fala que tem algo para falar sobre o Jihan também. Diz que o Jihan fez o teste de promoção de 4ª classe. E o Park rindo, falando o quê? Aquele pedaço de bosta. O moleque que não consegue carta de recomendação de lugar nenhum está fazendo o exame de promoção. Tá de sacanagem. Mas o Cleitinho fala que ele recebeu a carta de recomendação do Doha. E o Park ainda não acredita nisso. Enquanto isso, o Jihan tá botando o Bang pra mamar na caceta. Ele fica machucado. Estava se perguntando como ele conseguiu a recomendação do Doha. Agora tá tudo bem. Ele se rende, mas mandar um elementarista é uma trapaça também. Que sacana. Depois disso, o Jihan fala que tá cansado, agora pode viver em paz. E a Shiho perguntando quem diabos é ele, como ele conseguiu se adaptar tão rápido. E o Jihan falando que também não sabe. Definitivamente sente que se aproximou mais da magia elemental através dessa batalha. Será que aquele cara planejou tudo isso? Diz que ela também foi ótima. Conseguiram vencer porque ela chamou a atenção naquele tempo todo. Passaram a prova de combate de algum jeito, mas ainda tem a prova de entrevista também. Os outros times vai passando direto, sem nem mesmo olhar pro lado. A próxima guilda era Fan. A equipe anterior se preparou bastante. A prova de combate deles foi bem interessante também. Tá lá os 3 examinadores esperando os 2 entrar. O Jorginho fala que se não tem outra opinião, podem promovê-los. Mas não é isso que o Cleitinho fala. Diz que o tanque hesitou demais. Desse jeito, ele vai entrar em pânico com certeza quando os membros da equipe forem atacados. Esse é o Dong. Fala, acha mesmo que esse tipo de equipe é de classe 4? É sacanagem. Então eles acabaram falhando também. Desse jeito, ninguém vai ser promovido. Eles estão falando como se fosse para todo mundo ouvir. Os próximos entrevistados podem se sentar na frente agora. Começa a olhar o perfil e diz que de todas as equipes participando, eles foram os únicos que passaram na prova de combate. Isso é chocante. E aqui fica o Jihan falando que ele tá elogiando demais. Só tiveram sorte. E o Jorginho continua falando que os 2 contra o examinador. Ele acha que nem precisam fazer uma entrevista para isso. Mas o Dong fala pra senhorita que quer dar uma olhada na orelha dela. O penteado dela parece um pouco meio abafado. Assim que a Shiho tira o cabelo da frente, vai aparecendo as suas orelhinhas. E o Dong falando que ela é uma meia elfa, hein? Achou que ela fosse uma elfa pura, mas é uma peninha. E o Jorginho falando, qual foi? Tá de
de sacanagem? Poderia, por favor, medir suas palavras, parça? O Dong fala que é certo, mas fez por hábito, sem perceber isso. Então relaxa aí, cara. Não precisa ficar putinho. E o Jihan ficando no puro ódio. E a Sihu falando que tá bem. Se acalma um pouco, por favor. Isso faz ele se acalmar um pouco. Precisa se segurar. E o Dong dizendo que vai começar sua entrevista. O Jihan fala que não pode cair nessa provocação. A Doroteia fala que o pai dela tem um instituto de pesquisa em Kyoto. Ela fala que sim, é verdade. E ele caçou uma cocatriz mutante recentemente. O Prota fala que sim, é verdade. Uma nova guilda com uma equipe de 2 membros nesse ritmo podem subir bastante. Fala em que seus últimos 10 anos de herói é a primeira vez que vê um meio-elfo formar uma guilda. Então existe algo que gostaria de perguntar pra ela. Se a Coreia do Sul enfrentar um grupo de elfos invasores, de que lado ela vai acabar ficando? Isso coloca Sihu em uma sinuca de bico. Quando ela começar a dar sua resposta, o Jihan fala que não consegue mais ouvir essa merda. A guilda Warriors deve educar seus membros dessa forma então. Desde o começo, eles não estavam interessados na prova de promoção nem um pouco. E só ficam atacando nossa guilda e nosso mestre. Os 2 examinadores já vão ficando nervosos no que o moleque é louco. E o Dong dizendo que isso é algo que ele, o meu entrevistador, deve decidir, não vocês. O Jorginho manda os 2 pararem um pouco, não é hora de ficar discutindo. O Jihan fala que ao invés de ter sua guilda humilhada assim, ele prefere desistir dessa merda de teste de promoção. E a Sihu aqui no meio, sem conseguir fazer nada, falando, ué, eu não era pra ser a líder de tudo, mas fica triste não é que acabou. A minha promoção já era, vai ter que esperar outra carta de recomendação. Assim que voltam pra casa, o Jihan fica pedindo desculpa, foi culpa dele ter feito aquilo. Mas a Sihu diz que está grata por ele ter se levantado por ela naquela vez. Foi a primeira vez que alguém ficou brabo por ela. Nunca aconteceu aquilo. E o Jihan fala que alguém tá dizendo isso, mas continua clicando no botão de ficar atualizando a página, né? Mas a Sihu fala que nem é isso, ela só quer ver quem foi que passou no teste. Assim que vai saindo o resultado do Enem, a equipe que passou na promoção de 4ª classe foram apenas umas 4 guildas. Voltando pra sala, a Doroteia pergunta que merda o Dong tá pensando em fazer. Será que realmente vai ficar tudo bem? O Dong fala que sim, pede até desculpa pela confusão que ele causou antes. Realmente provocou os garotos demais. Estava muito curioso sobre o que aconteceu hoje. Guilda Fan, até onde eles vão crescer até no fim. Desgraçados, arrogantes, miseráveis. Tentem subir o quanto quiserem, seus malditos, porque vai destruí-los quando chegarem no topo. A Guilda Fan também passou nesse teste e acabou.